Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Adriane Lima, sou representante do Portal do Treinamento. O nosso webinar de hoje é sobre a proteção de dados pessoais na blockchain. Pensando aí nesse cenário de LGPD, da gente ter aí diversas implicações por conta dessa lei brasileira de proteção de dados. E agora a gente tem a gente vai debater o assunto de como que a blockchain pode ser ou uma oportunidade ou um desafio, se representa uma forma de segurança em relação à proteção dos dados pessoais. Tudo isso a gente vai debater hoje. Uma rápida apresentação do portal do treinamento. Olá, seja bem-vindo ao Portal do Treinamento. Temos mais de 15 anos de história de ensino em tecnologia da informação, com treinamentos voltados para profissionais da área de tecnologia, jurídica, entre outras. Os nossos treinamentos são relacionados ao gerenciamento de serviços, governança, agile e privacidade de dados, além de tantos outros disponíveis em nosso catálogo. COBIT, ITIL, ISO 20000, TOGAF, Scrum Master, Green IT. Pensando na comodidade de nossos alunos, oferecemos aulas online e presenciais. Também temos em nosso catálogo a disponibilidade de realizar treinamentos in company, ou seja, de realizar treinamentos de forma customizada em suas organizações. Nossos instrutores são profissionais de mercado com larga experiência no assunto ministrado. Além da vivência acadêmica, trazem conteúdos atualizados sobre o tema procurado e também cases de mercado. Quer saber mais sobre o portal do treinamento? Acompanhe-nos nas redes sociais e ative as notificações. Acesse já o nosso site www.portaldotreinamento.com.br. Lá, você encontrará diversos treinamentos que poderão alavancar sua carreira. Te esperamos lá! Muito bem. Então, essa é a apresentação do Portal do Treinamento. Gostaria de convidar todos a conhecer o Portal do Treinamento por meio do site www.portaldotreinamento.com.br. Inclusive, há a possibilidade agora de a gente realizar cursos de aperfeiçoamento, que é para aquela pessoa que já conhece as regras de proteção de dados e busca aí o aperfeiçoamento das suas atividades, seja como consultor ou seja como líder na implementação, no processo de adequação à LGPD. Do lado esquerdo do site, vocês podem visualizar as datas, as novas turmas, né, que a gente tem de diversas certificações. A Portal do Treinamento é uma escola autorizada pela ICSIM e diversas outras certificações internacionais. Então, vocês podem contar com um treinamento oficial que é, eventualmente, até um preparatório para uma certificação específica. E pensando até nesse cenário, a gente, nesse assunto, né, a gente tem, inclusive, a participação hoje conosco da diretora-geral da operação da ICSIM no Brasil. Milena, você está ouvindo a gente? Ouvindo bem. Vocês me ouvem? Sim, sim, muito bem. Maravilha. Bom, eu vou, na verdade, assim, primeiro agradecer o convite, né, por participar aqui, mesmo que de uma maneira rápida, breve, mas é muito bom estar aqui com vocês. Portal do Treinamento é um parceiro já de longa data do ICSIM, sempre acompanhando, né, os lançamentos, tudo que a gente traz, vocês sempre colocam isso em portfólio muito rapidamente. E acho que vale a pena o reforço, na verdade, de algumas mensagens, né? A gente vem aí com bastante sucesso trabalhando nas questões de privacidade. Então, a gente percebe aí toda a movimentação em cima da formação, não só no Privacy Data Protection Essential, que é base LGPD, mas também toda a carreira de formação do DPO que o ICSIM já tem aí já há algum tempo e que tem se mostrado aí bastante efetivo, né? Com muitos profissionais conquistando a certificação e assim, o resultado muito positivo, os feedbacks muito positivos. E, assim, até como estratégia do ICSIM, a gente sempre tem
lançamentos, acompanhando aí as tendências de mercado, é muito bom estar aqui compartilhando com vocês a confirmação. A gente já vinha sinalizando a trazer para o Brasil a localização, que a gente chama, né, trazer o programa para português do inteligência artificial e do blockchain, e está confirmadíssima. Semana que vem a gente já está soltando aí no mercado as news de comunicação, reforçando comunicação no LinkedIn também. Então, a certificação de blockchain vai estar disponível em português. E isso vai ser muito interessante, porque tanto inteligência artificial quanto blockchain tem uma relação direta aí com a área de privacidade, né, de segurança. O portfólio do Exim, ele é muito integrado. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande para o profissional que começa uma trilha de certificações, cria uma carreira dentro do Exim, ele consegue ir expandindo essa área de conhecimento. Então, fica aqui um convite para que quem já tiver interesse, já está no site do Exim, vocês já conseguem fazer o download das ementas, né, de simulado, já tem essa informação disponível no site. Podem procurar lá, tanto pelo inteligência artificial quanto blockchain. O LGPD todo mundo já conhece, mas quem ainda não fez o download pode tranquilamente colocar esse produto lá também, fazer um filtro e fazer o download da ementa para conhecer em detalhes, né, do que se trata o treinamento, que tipo de assunto vai ser abordado, né, carga horária, ou seja, todo o detalhamento que vocês estão acostumados aí nos roteiros, nas ementas do Exim, e também dar uma olhada como é que está o simulado, até para vocês que eventualmente já se sentem um pouco mais confortáveis com o tema, começar a entender por onde o Exim vai começar o modelo de cobrança, né, em termos de exames. E, com certeza, vocês devem rapidamente ver aí essas informações também aparecendo no calendário de certificação, de treinamento do portal. E a gente espera ver todos vocês aí muito breve, né? Ampliando ainda esse leque. E o assunto ele é tão importante que hoje nós estamos juntando duas coisas, né? LGPD com blockchain, que são dois produtos que a gente tem dentro do Exim. Então, muito feliz de estar participando aqui com vocês. Vou ficar aqui no mute, ouvindo a apresentação, e a gente se encontra depois, mais ao final. Quem quiser também, me rastreia aí pelo LinkedIn e a gente vai conversando se alguém tiver alguma dúvida. Adriane, muitíssimo obrigada. E agora, parabéns aí pela iniciativa e vamos ouvir aqui nosso especialista do dia. Sim. Milena, uma rápida dúvida, se você puder me ajudar aqui. Vale a pena fazer essa certificação do blockchain? É reconhecida pelo mercado? Tem uma aceitação internacional? O que você dá de dica aí para o pessoal? O que acontece? A certificação, eu diria o seguinte, toda vez que a gente fala de uma certificação, nenhuma certificação nasce sucesso absoluto, nenhuma certificação nasce sendo, vamos dizer assim, né, o objeto de desejo de todo mundo. A gente, lógico, quando a gente fala da certificação na área de privacidade, até porque faz parte de uma área regulamentada, a gente está falando aí de legislação por trás, existe sim uma procura maior, justamente porque tem uma legislação atrelada a isso. Quando a gente fala de outras certificações, a gente tem que lembrar que, em algum momento, qualquer uma delas, independente de ser do Exim ou de algum outro instituto, elas entraram no mercado e a gente tem sempre aquela leva de profissionais e de provedores de treinamento, né, que apostam nessas novas certificações, nesses novos treinamentos, justamente por entender uma necessidade de mercado, uma demanda por conhecimento, uma demanda por reconhecimento na área. Mas são certificações novas, como qualquer outra que foi lançada no seu momento de lançamento. Então, o que eu quero? Eu quero provavelmente daqui a um ano e meio, né, em eventos futuros, a gente está falando, né, do sucesso das certificações, dessas novas certificações do Exim, da mesma maneira que a gente tem referências excelentes dentro do portfólio, produtos extremamente reconhecidos, toda a linha de segurança, toda a linha de privacidade, a parte de agilidade, né, vocês têm um portfólio do Exim enorme, que vocês colocam aí à disposição dentro do portfólio do portal. Então, é isso que a gente espera. A gente sabe que é um assunto que está em evidência, né, tanto para a parte de blockchain como inteligência artificial, tem toda uma amarração com a parte de privacidade, tem muita coisa acontecendo e a gente entende que isso realmente assim, em termos de futuro, começa a ser o futuro presente. Então, são realidades que começam a acontecer e, lógico, os profissionais que se preparam, né, numa primeira, vamos dizer assim, numa primeira leva, numa primeira onda, eles acabam tendo, sim, um diferencial maior de mercado, de posicionamento da própria carreira e etc.
e é uma forma de você ampliar conhecimento. Então, os profissionais que já trilharam aí o caminho do DPO, eu recomendo fortemente que olhem pelo menos e conheçam a ementa, até para saber se realmente é alguma coisa que interessa. O Exim sempre tem uma visão muito mais de, vamos dizer assim, de negócios, né, do que uma abordagem de techniques nas certificações. Então, tanto a certificação de AI quanto a de blockchain, elas trazem muito isso, né, essa questão de aplicações nos mais diversos negócios, benefícios, ou seja, tem uma pegada de gestão muito grande em cima do assunto. E isso acho que ajuda demais o profissional a ampliar esse horizonte. Então, acredito que a gente tem aí um excelente produto. O Exim, quando faz esses lançamentos, é sempre em cima de muito estudo, de pesquisa de mercado, né, de tendências, de acompanhamento aí de relatórios de tendências internacionais. E eu estou muito feliz que a gente conseguiu rapidamente trazer para o Brasil. Recentemente lançado lá fora, em menos de 6 meses, a gente já está colocando os produtos rodando aqui. Então, é assim, presente para a comunidade Brasil. A gente tem feito um trabalho muito forte de pleitear essas traduções para o Exim, e tenho orgulho de falar que, se vocês verificarem no site, na hora que vocês entram na área de certificações, aparece lá todos os idiomas disponíveis de todos os produtos. Percebam que português é o idioma número 1 de tradução. Depois do inglês, temos mais produtos em português do que em qualquer outro idioma. E isso é muito gratificante, porque é um reconhecimento da comunidade aqui do Brasil, em cima de todo o trabalho que a gente tem feito. Eu estou há 11 anos na operação, então eu consigo enxergar isso até como retorno realmente de um trabalho muito forte, não só por parte do Exim, mas dos parceiros, né, de capacitação, os profissionais que enxergam o valor das certificações, o valor da capacitação. Então, é um ecossistema que trabalha junto. Então, muito feliz de estar trazendo esses 2 programas aqui. Acho que a gente tem muito a fazer em cima deles. Muito bom, muito bom. Então, ficam as dicas aí, orientações da Milena Andrade, diretora-geral da operação da Exim no Brasil. E o diferencial é esse mesmo, viu, Milena, que o pessoal me comenta também. Tanto as empresas que solicitam as certificações, eventualmente já tem vagas que mencionam a certificação da Exim como diferencial, né? A gente tem visto isso. E também a parte das provas, né? Os exames são feitos estão na língua portuguesa, e outras certificadoras eventualmente têm que fazer em inglês, e às vezes a gente não tem tanta afinidade. Exato. Então, muito bom. Adriane, só para fechar, você tocou num ponto interessante, né, essa questão do reconhecimento. O Exim, todo mundo tem escutado falar bastante da formação do DPO, mas a formação de trilha de carreira não é uma coisa nova dentro do Exim. A gente tem 9 programas que trabalham com esse modelo integrado, ou seja, como o portfólio do Exim ele é bastante amplo e ele é todo correlacionado, a gente já tem essas trilhas de sugestão para o profissional que quer se aprofundar para desempenhar um determinado papel. O DPO é uma delas, existem outras que estão lá. E por que eu estou tão empolgada também com o blockchain, com inteligência artificial? Porque uma das certificações de carreira que já foi lançada lá fora, e a gente estava na dependência desses 2 produtos em português, é a formação do DTO, que é o Digital Transformation Officer. E os dois produtos, blockchain e AI, fazem parte do pacote, da trilha, da jornada que esse profissional precisa engatar primeiro aí e começar a subir essa montanha, né? Então, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tem a trilha inteira em idioma local, facilita muito. O lançamento dos módulos acontece agora, os outros módulos que compõem a trilha do Digital Transformation Officer já estão em português, faltavam esses 2. Então, eu estou bastante empolgada, porque a gente já tem aí muitas grandes empresas, né, empresas que têm aí uma exposição muito grande, elas já têm os seus heads da área de transformação digital, você já tem lá seus diretores de área, ou seja, você tem sim uma trilha de carreira que você pode investir. E lógico, quando você junta isso com segurança, com privacidade, você tem um profissional mais completo ainda. Então, acho que temos aí um mar de oportunidades. Então, é isso. Deixa eu me desconectar aqui, deixar espaço para o assunto do dia. A gente depois conversa um pouco mais. Estou por aqui, vou colocar no mute. Tá ótimo. Muito obrigada, Milena, pela sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o convite na sua participação. Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, após as orientações da Milena, também aqui fica o convite para vocês participarem, se inscreverem no canal do Portal do Treinamento no YouTube,
tá? Então é Portal do Treinamento lá no YouTube. Você se inscreve e o interessante é que você é notificado assim que a gente insere um novo conteúdo. Então se você busca aí aprimoramento, faz sentido. A gente está divulgando diversos webinars, né, assim, até pensando nesse cenário de pandemia, participe, se envolva aí nesses assuntos, tá? No LinkedIn também, o Portal do Treinamento se encontra lá. Você pode acompanhar as novas turmas, saber das novidades também através do LinkedIn. E hoje a gente tem o assunto que é a proteção de dados pessoais na blockchain, pensando sobre a lei brasileira, que é a LGPD, em termos de proteção de dados. A apresentação vai ser feita pelo Dr. Guilherme Belmudes, que é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de São José dos Campos, que é um polo tecnológico, tem diversas empresas que atuam na área da tecnologia em São José. Então, doutor Guilherme, gostaria de confirmar que o senhor está me ouvindo? Oi, Adriane, ouço sim. Olá. Deixa eu só inverter aqui. Ótimo, agora sim. Bom, queria Pode ficar à agradecer vontade. aí o Portal do Treinamento por fazer mais esse convite. Agradecer você, Adriane. Eu acho que é um espaço muito legal onde a gente está conseguindo aí trazer debates muito interessantes. Quando a gente fala de privacidade e proteção de dados e segmentar isso também para áreas que vão ser muito impactadas. Então, eu acho que é muito legal a gente conseguir unir aí muitos setores e profissionais de diferentes áreas nesse interesse comum que é a proteção de dados, que é algo que é uma mudança de paradigma, né? Daqui para frente todo mundo vai ter que ter essa consciência, todos os setores do mercado vão ter que se adequar. Então, eu acho que como no direito a gente viu aí com a consolidação das leis do trabalho, Código de Defesa do Consumidor, a LGPD vem para mudar definitivamente esse cenário, trazendo aí a importância da proteção dos nossos dados pessoais e fazendo com que os titulares dos dados, nós como cidadãos, tenhamos segurança de que as nossas informações não vão ser usadas de uma forma imprudente, uma forma que pode nos prejudicar mais para frente. Então, quando a gente começa a adentrar aí, principalmente na área tecnológica, modelos de negócio baseados em tecnologia, a gente começa a ver que essa consciência da cultura de proteção de dados é muito importante, porque a gente vive nessa sociedade da informação, né, que é movida a dados, as decisões são tomadas com base em tratamento de dados, então acaba ficando muito difícil de desassociar privacidade com evolução tecnológica. Então, a gente acaba convergindo muitas vezes quando a gente fala de inteligência artificial, blockchain, enfim. Então, eu acho que esse é um tema muito legal, agradeço o convite, eu acho que esse tema sugerido ele é muito importante. E, bom, vamos lá, se tiver mais alguma consideração, a gente já começa. Doutor Guilherme, muito obrigada por aceitar o convite de tratar desse assunto com a gente, porque é um tema bastante relevante, né? Assim como a Milena também abordou o assunto no início com a gente, é um assunto que está bastante em evidência, apesar de não ser novo, né? Blockchain é um assunto que está bastante em evidência por conta da proteção de dados. Então, a sua participação é essencial aí para que a gente possa debater o assunto. Muito obrigada, viu? Pode ficar à vontade. Perfeito. Bom, como já fui apresentado, sou presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de São José dos Campos. Também sou advogado, atuo na área de Direito Digital. E, bom, hoje a gente vai falar um pouco aí de blockchain. Como a Adriane bem pontuou, não é algo tão recente assim, mas já era essa discussão se é uma tecnologia disruptiva, se não é, mas o fato é que trouxe uma evolução muito grande no mercado e vem sendo utilizada de uma forma cada vez maior. Antigamente, blockchain, até pouco tempo, era associada apenas ao Bitcoin e com a tecnologia que fazia as transações por Bitcoin funcionarem, mas hoje em dia já é utilizado para outros diversos fins, seja para
que se registre toda a cadeia, todo o processo de produção e comercialização de algum produto, seja para registro de alguma informação em substituição às atas notariais, seja com smart contracts. Então, a gente encontra diversas utilidades, muitas empresas utilizando a blockchain, que na verdade não é bem, é uma categoria de tecnologias, né? Cada blockchain, ela tem a própria estrutura, pode ser pública, pode ser privada, permissionada ou não. Então, a gente encontra isso. No próximo slide, aqui a gente traz justamente essa questão sobre a disrupção e como que o direito, principalmente, lida com isso, né? Porque o direito por si só, é um agente ali. O jurídico é um agente da burocracia, porque existem diversas normas criadas e é o papel ali do advogado, do juiz, fazer com que essas normas sejam cumpridas. Então, é algo que realmente acaba travando algumas evoluções ou alguns projetos. Muitas vezes, né, os programadores estão ali desenvolvendo algo super legal, mas aí chega o cara do jurídico e fala, ó, espera aí, não vai dar para a gente fazer bem assim, porque aí vai ferir tal lei, ferir tal lei. E quando a gente fala de blockchain e proteção de dados, é algo bem parecido, porque, a princípio, a aplicação de algumas leis, como a LGPD, iriam inviabilizar o uso de blockchain em alguns cenários. Porque, como a gente vai ver, a LGPD dá o direito aos titulares, que são os cidadãos cujas informações, cujos dados pessoais fazem referência, eles têm o direito de pedir a eliminação dos próprios dados pessoais, a retificação. E quando a gente fala de blockchain, que faz um registro permanente, e essa é a sua natureza, a gente encontra essa dificuldade de compatibilizar essas duas premissas de muita importância. Mas o direito, ele caminha e ele cria mecanismos para conseguir adequar tudo, porque essas leis, todas essas regras, elas têm uma razão de ser, né? Então, apesar de ser algo ali burocrático, é algo que está garantindo um direito fundamental de um indivíduo ou da coletividade. Então, é muito importante que essas regras sejam respeitadas. Então, cabe a nós conseguir aplicar a lei de uma forma com que não inviabilize o uso de alguma tecnologia, por exemplo, a blockchain. E a gente está falando de conceitos muito novos também, né? Então, é algo que ainda está sendo desenvolvido. Nós estamos fazendo parte dessa disrupção. Nós estamos a bordo desse aviãozinho que está subindo e a gente está encontrando essas soluções. Muitos estudos são feitos. O Parlamento Europeu divulgou um estudo sobre blockchain e proteção de dados que é muito interessante e não traz uma conclusão definitiva, né? Mas sim traz os princípios, orienta sobre as formas que podem ser utilizadas para viabilizar o uso da blockchain sem que se fira essa lei de proteção de dados, seja nossa, seja europeia. Então, nós estamos descobrindo esse caminho, estamos trilhando esse novo trajeto, mas o que se verifica é que a gente está encontrando as formas para a gente conseguir conciliar tudo isso. Bom, proteção de dados não é algo tão recente como pode parecer. A lei brasileira, ela sim é bem recente, mas esse conceito, essa cultura já é muito mais antiga no mundo. A gente vê que em 1973, na Suécia, já havia uma legislação que começava a colocar em pauta a importância da proteção dos dados pessoais, que é algo que supera o conceito de privacidade, né? Porque quando a gente fala de dados pessoais, a gente está falando de um ativo, né? Algo que pode ser utilizado, seja no mercado, seja para fins particulares, mas que traz consequências muito realmente grandes, que podem influenciar na vida de todos, podem trazer um impacto muito grande. Como a gente vê, por exemplo, quando a gente está falando de
marketing em eleições, por exemplo, tem todo um estudo desses dados, dos dados pessoais, para direcionar conteúdo, e isso pode impactar numa consequência macro, né? Quando a gente está falando de um país, do resultado de eleições. Então, os dados pessoais, eles vão além do conceito de privacidade por ter esse potencial de afetação muito grande. Então, justamente por isso, já tínhamos a previsão da importância da proteção dos dados pessoais em algumas leis e também em algumas convenções internacionais. A diretiva de 1995, ela foi um marco muito importante que baseou a nossa cultura atual de proteção de dados, principalmente a europeia. Mas isso veio da diretiva de 95, porém ela não tinha esse enforcement, né? Ela era apenas uma diretiva que orientava, então cada membro ali cada estado da Europa iria aplicar da própria forma. Por isso que em 2018 veio o Regulamento Geral de Proteção de Dados, em português de Portugal, que trouxe essa obrigação e essas premissas, essas diretrizes se tornaram normas, onde cada estado começou a aplicar no seu território, porém a obrigação de cumpri-las é a mesma para todos. Mas, bom, já entrando um pouco mais nessa parte da blockchain e da tecnologia, no próximo slide a gente vai ver sobre a diferença de tomadas de decisões em alguns sistemas. Por exemplo, no centralizado, as decisões são tomadas ali no centro e as consequências são distribuídas entre todos os usuários desse sistema. A gente pode ter também o sistema descentralizado, onde a tomada de decisão ela é distribuída em alguns pontos. E a gente tem o sistema distribuído, que essa é a intenção da blockchain, né? Quando ela surgiu ali com o Bitcoin, era justamente disso, de democratizar a tomada de decisão e fazer com que não houvesse uma autoridade central, mas que todos os participantes dessa rede tivessem que unir esforços e juntamente tomar as decisões e fazer com que essa rede evoluísse e continuasse existindo. Explicando de uma maneira mais simples, a gente vai tentar não entrar muito na parte técnica, até porque aqui nós temos duas áreas de conhecimento distintas, que seria a parte do direito de proteção de dados e a parte tecnológica, que já vai ter ter uma capacidade técnica melhor de entender a blockchain. O importante para a gente é traçar aí em linhas gerais como isso funciona, para que todo mundo consiga entender qual a importância da gente ter esse debate que estamos tendo agora. Bom, a blockchain, ela funciona como uma escrituração digital, né? É como se fosse um banco de dados digital distribuído entre todos os participantes. E as informações, elas são registradas em blocos. Então, um bloco é formado, por exemplo, com algumas transações de uma criptomoeda. Esse bloco, ele é consolidado e forma-se um hash nele, que seria um código criptográfico que é formado por uma sequência alfanumérica e que ele, como a gente vai ver mais para frente, ele não pode ser alterado. Por quê? Se as informações que estão no bloco forem alteradas, o hash muda. Então, qual é a grande sacada da blockchain? Esse bloco, ele forma um hash, e esse hash, ele o bloco seguinte faz referência ao hash do bloco anterior. Então, cada bloco vai conter as próprias informações e vai indicar o hash do bloco anterior. De modo que, se a gente modificar algum bloco no começo da cadeia, o hash dele muda e isso vai gerar uma incompatibilidade com os blocos seguintes. Então, dessa forma, a rede vai conseguir
identificar que houve uma alteração das informações. E a natureza da blockchain é essa, justamente para trazer essa confiança nas informações que estão lá, para não permitir que hajam alterações sem que todos os nós, que são as partes que têm a própria cópia da blockchain, as partes que estão envolvidas nesse sistema, permitam que haja essa alteração. Esse aqui é o hash que é usado no Bitcoin. E a gente pode entrar num site e fazer o teste. Quando a gente coloca Bitcoin como input, o que a gente tem aqui embaixo é essa sequência que toda vez que a gente colocar Bitcoin, vai aparecer essa sequência. Então, o mesmo input sempre gera o mesmo output. Então, é bem interessante a gente notar isso, que toda vez que a gente colocar a mesma informação na entrada, a saída vai ser diferente. Mas como a gente vê no próximo slide, se a gente muda um pequeno detalhe, o código muda completamente. Então, isso vai trazer a segurança da blockchain, porque se um caractere for mudado, o código vai mudar completamente. Então, isso vai trazer a confiança de que o hash que está naquele bloco garante que ele não foi alterado e que os blocos anteriores também não serão. Mas tudo isso só funciona pelo consenso que existe entre todos os participantes da rede. Existem diversas formas de obter esse consenso. O Bitcoin usa, por exemplo, o Proof of Work, que funciona mais ou menos assim. Você vai passar por um processo criptográfico também, onde a sua entrada vai ser o hash do bloco anterior, mais as informações que estão nesse bloco que você está consolidando, e você vai colocar um número ali de 1 a 4 bilhões e meio. Você coloca 1, ou por exemplo 2, ou 10, ou 15. E o resultado tem que ser uma sequência com determinada quantidade de zeros no começo dela. Então, por exemplo, se você coloca o hash do bloco anterior, as suas transações e o número 1, vai aparecer uma sequência. Se ela começar com 2 zeros e depois for para 4, 5, 1, 9, não vai valer. Mas se ela começar, por exemplo, com 18 zeros, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Essa quantidade de zeros, ela é alterada com o passar do tempo, que é para dificultar que se encontre esse código, para justamente controlar a quantidade de Bitcoin que é liberada na rede. Mas quando você encontra esse código que é o seu objetivo, você consolida o bloco e joga na rede. E os outros usuários, eles vão olhar e vão verificar se realmente o seu código está correto. E se estiver correto, eles validam o seu bloco e o seu bloco entra nessa cadeia de blocos. Então, é mais ou menos assim que o Bitcoin funciona, né? E quando há uma alteração, por exemplo, se tivesse uma alteração em um dos blocos, a rede ia apontar para essa divergência e os blocos novos, válidos, iriam continuar entrando. Mas se tivesse um bloco fraudulento, a corrente que tem esse bloco que foi adulterado, esse usuário que tem essa sequência de blocos que teve uma alteração, não ia conseguir validar os próximos blocos dele. Então, a rede ia ver que esse usuário não está com a cadeia correta, porque todos os outros estão com uma cadeia de blocos diferente. Então, ia prevalecer a corrente maior que é utilizada pela maioria. Por isso que fraudar a blockchain é algo muito complicado, porque dizem que tem que ter a fraude dos 50% mais 1, porque a maioria é que vai determinar a validade da blockchain. Só que para você alterar um bloco e consertar os blocos seguintes com o hash novo que vai ser criado a partir do bloco adulterado, você não teria tempo hábil de fazer isso
sem que o restante da rede conseguisse dar continuidade a essa cadeia de blocos que é válida. Por isso que as chances de se fraudar o blockchain são praticamente nulas, porque exigiriam um poder computacional muito superior ao que é viável de se obter. Então, por isso o blockchain é considerado essa escrituração digital que deixa as informações de uma forma permanente, e é por isso que ela traz essa confiabilidade e essa segurança. E aí a gente entra em alguns problemas quando nós começamos a pensar em proteção de dados. Bom, é importante a gente traçar aí em linhas gerais algumas questões da LGPD. Ela traz a figura do controlador, do processador e do titular de dados pessoais. Esses são os principais atores dessa relação, da relação de proteção de dados. O controlador é aquela pessoa que vai utilizar dados pessoais em seu próprio interesse. E ele vai determinar os meios pelos quais esses dados vão ser utilizados, processados, submetidos a tratamento. E esse tratamento vai ser realizado no interesse do controlador. O processador é o outro agente de tratamento que faz alguma operação que utiliza esses dados no interesse do controlador. E os titulares são as pessoas a quem os dados pessoais se referem. E quando a gente fala de blockchain, a gente chega a essa primeira questão de quem seria o controlador? Quem tem interesse, né, na utilização desses dados pessoais na rede. E o controlador, ele é a pessoa que ela tem o dever de atender às solicitações dos titulares, porque eles têm alguns direitos que eles podem exercer, por exemplo, o direito de eliminação, o direito de retificação, direito de informação dos dados pessoais que estão sendo submetidos a tratamento. Então, já começa a trazer algumas dificuldades que podem parecer até incapacidade da gente alinhar blockchain com a LGPD. Então, a gente vai debater mais para frente como a gente vai conseguir contornar essas questões. Tem algumas questões que são importantes de nós tratarmos, por exemplo, a competência territorial, né? A lei europeia, ela vai ser aplicada quando o tratamento ocorrer por algum controlador que está situado na União Europeia ou por algum processador que está situado lá. Quando essa pessoa, esse agente controlador ou operador fornecer bens ou serviços na União Europeia, ou se esse tratamento for utilizado no monitoramento de pessoas situadas na União Europeia. A LGPD traz algo parecido, mas para o território nacional. Aqui no próximo slide a gente vê também as hipóteses em que a LGPD vai ser aplicada. Quando ocorrer o tratamento no Brasil, quando houver o fornecimento de bens e serviços para as pessoas que aqui estão situadas, ou quando o dado pessoal for coletado no Brasil. E, a princípio, isso seria simples, é uma questão sem maiores problemas ou eventuais dores de cabeça. Mas quando a gente está falando de blockchain, é muito interessante a gente pensar onde estão situados os controladores. Se cada usuário da blockchain for um controlador, é possível que nós tenhamos controladores em todo o mundo, em todo o planeta. E como que a gente vai aplicar, saber qual lei aplicar, por exemplo, saber qual tribunal vai julgar, qual autoridade nacional de proteção de dados vai fazer a fiscalização? Na União Europeia, só na União Europeia nós já temos várias autoridades e isso já traz uma discussão sobre qual autoridade teria a competência para fazer a fiscalização e o julgamento. O que a gente vê é que, mesmo que o controlador
e esteja fazendo o tratamento do dado pessoal, por exemplo, na França, se esse tratamento for referente a um cidadão inglês, e esse cidadão comunicar à autoridade inglesa, essa autoridade teria competência para fazer esse julgamento por ter sido provocada primeiro e por ter que assumir essa responsabilidade por ambas terem competência, mas como ela foi provocada, ela assumiria. Mas, né, quando nós estamos falando de controladores espalhados pelo mundo, nós estamos diante de uma situação onde diversas leis vão ser aplicadas e diversos serão os tribunais e as autoridades competentes, o que abre uma margem para entendimentos divergentes e também muita discussão, porque mesmo na União Europeia a gente já encontra julgados e decisões que não são convergentes. Então, se a gente está falando disso numa escala global, a questão se aprofunda ainda mais. Bom, o importante dizer também é que o tratamento é qualquer operação que é realizada com dados pessoais. Então, ela envolve todo o ciclo de vida do dado, desde a coleta até a sua eliminação, passando pelo armazenamento, pela transferência e pelo acesso, qualquer meio, qualquer utilização desses dados pessoais é considerado tratamento. E isso é importante para a gente identificar na blockchain como que vai funcionar essa relação. Bom, as leis de proteção de dados costumam incidir sobre todas as hipóteses de tratamento, salvo algumas exceções. Por exemplo, aqui na LGPD, nós temos casos de exceção quando o tratamento é utilizado para fins de defesa nacional e algumas outras exceções, mas nesse caso, quando a gente está falando de blockchain, a gente tem um exemplo muito interessante, que é a exceção de quando o dado pessoal é utilizado para fins particulares e domésticos. Que no próximo slide a gente vê essa representação, que é uma exceção que também tem na legislação europeia. Então, quando esse dado é submetido a um tratamento para fins não econômicos e particulares, entra nessa exceção da utilização doméstica desse dado pessoal. No próximo slide, a gente até compara essas exceções, porque elas são de fato parecidas e podem gerar uma interpretação semelhante. Mas, claro, né, cada legislação está sendo interpretada por um órgão diferente, então a gente não sabe se o que tem sido o entendimento de lá vai ser o entendimento que nós vamos ter aqui no Brasil também. Mas a gente já consegue adiantar algumas coisas. Por exemplo, lá na Europa, a Corte Europeia, ela tem algumas decisões que já vêm daquela diretiva de 1995, que casam bastante com isso, porque essa exceção para a utilização dos dados pessoais para fins domésticos, ela não seria aplicada quando esse dado pessoal ele tem o potencial de atingir um número indeterminado de pessoas. Então, quando a gente coloca um dado pessoal numa rede social, por exemplo, onde esses dados podem ser acessados por empresas que utilizam essa rede social, que vai ser indexado e vai aparecer nos buscadores, essa exceção não poderia mais ser utilizada, porque já não estamos mais falando do uso doméstico. E aqui a lei brasileira, ela também fala isso, dessa utilização para fins particulares e não econômicos. Mas, seguindo esse entendimento, se a gente divulgar esse dado em alguma plataforma que viabilize que um número indefinido de pessoas tenha acesso, ele pode não ser mais considerado particular. Claro que isso vai depender da autoridade nacional que vai
fazer a fiscalização e vai trazer essas orientações a respeito da legislação brasileira, mas já fica essa provocação do que pode ser utilizado como entendimento aqui no Brasil. E quando a gente fala de blockchain, a gente está disponibilizando esses dados pessoais para um número indefinido de pessoas, em alguns casos, né? Claro que tudo depende da blockchain. Se for uma blockchain privada, a situação vai ser diferente, mas se for uma blockchain pública, onde qualquer pessoa pode ter acesso às informações que lá estão registradas, a gente vai estar diante de uma hipótese onde a exceção da utilização para fins domésticos já não vai poder ser aplicada. Então, esse foi o entendimento que o Parlamento Europeu teve no estudo deles e foi um alerta já a toda a comunidade europeia de que o entendimento da Corte vai no sentido de que quando você disponibiliza para esse grande número de pessoas, essa exceção não se aplica. Portanto, esse seria o caso também da blockchain. Bom, dado pessoal, é sempre bom a gente ter em mente que é qualquer informação que identifica ou pode identificar uma pessoa natural, uma pessoa física. Então, talvez essa identificação ela seja direta, quando a gente fala do nome, do CPF, mas ela pode ser uma identificação indireta também. Para a gente anonimizar o dado, é preciso romper qualquer possibilidade de se identificar a pessoa através desse dado que nós temos. Então, se a gente utiliza um pseudônimo para esses dados, mas ele pode ser revertido, esse dado não está anonimizado, mas sim pseudonimizado. E isso é diferente, porque a LGPD, ela estabelece uma relação binária do dado pessoal. Ou ele é dado pessoal, ou não é. Então, se ele ainda pode ser, se esse dado pode levar à identificação de uma pessoa, mesmo que seja revertendo um processo utilizado na pseudonimização, ele continua sendo dado pessoal e continua submetido a todas as regras da lei. Então, para anonimizar o dado, é importante que seja impossível de se reverter esse processo. E para isso se faz alguns testes. Por exemplo, teste da individualização. Se você consegue, no meio de muitos dados, muitas informações, identificar aquela pessoa, apesar do dado não estar claro, ele vai ser passível de reversão e, portanto, vai continuar sendo um dado pessoal. Por exemplo, se nós nos referimos a uma pessoa que mora em determinada cidade e torce para determinado time de futebol, é possível que a gente consiga individualizar essa pessoa e, dessa forma, ela não vai mais estar anonimizada. Outra possibilidade de reversão seria relacionando dois bancos de dados. Então, se a partir do cruzamento de duas informações, a gente conseguir identificar essa pessoa, esse dado não passou no teste da anonimização e, portanto, continua submetido à lei. E o outro teste seria o teste de inferência, onde haveria a possibilidade de identificar uma pessoa a partir de uma dedução lógica das informações que estão sendo conferidas. Por exemplo, quando a gente fala de uma presidente mulher do Brasil, todo mundo sabe quem é essa pessoa, apesar de nós não estarmos dando informações pessoais, mas nós estamos dando a possibilidade de se inferir quem é a pessoa. Então, isso enquadra-se como dado pessoal e não passa no teste de anonimização. O exemplo aqui seria de duas pessoas que estão num café e uma delas compra o seu café com Bitcoin. É possível que alguém ciente
da situação que está acontecendo, consiga identificar na rede a partir do horário e do valor que foi transferido nessa transação, identifique o ID público dessa pessoa, a chave pública que ela possui. Então, com essa informação, ela vai conseguir saber quem é a pessoa por trás, quem é a pessoa a quem esse ID se refere. Então, esse ID vai ser um dado pessoal. Então, a gente começa a identificar que não apenas as informações que a gente registra na blockchain, mas também as informações da própria transação, elas podem ser dados pessoais. E aí, inicia-se a discussão sobre como conseguir operacionalizar isso, pelo menos mitigando os riscos, se não houver a possibilidade de anonimizar os dados, quais seriam as boas práticas, né? O que se pode fazer para evitar que ocorra algum risco ao titular desse dado pessoal. E o que se pode fazer, por exemplo, é criptografar o dado pessoal antes de ser registrado na blockchain. Então, para que ele seja acessado, teria que haver uma união de chaves públicas e privadas para que se identifique o que está, qual foi a informação transmitida ali. Então, dessa forma, só pessoas autorizadas e com a capacidade técnica poderiam ter acesso a esses dados pessoais, pois o que estaria registrado mesmo na rede seria um código criptográfico. Então, dessa forma, apesar de haver a reversão e de continuar sendo um dado pessoal, há uma grande mitigação de riscos. Isso seria uma boa prática a se utilizar quando há necessidade de registro de dados pessoais em blockchain. E, bom, o que pode ser utilizado é justamente isso, manter o dado fora da rede e colocar na rede apenas um código, um pseudônimo que só vai poder ser utilizado a partir dessa junção de chaves e, portanto, por quem tem autorização para tanto. O que pode ser feito também é a adição de ruídos. Por exemplo, num bloco que está registrando diversas transações, pode não ter exatamente o link de quem mandou para quem, qual valor e qual horário, mas apenas registrar essas informações sem a relação direta para evitar que consiga aí se inferir qual dado pessoal se refere a quem. A utilização da blockchain para algumas situações, ela traz outras questões regulatórias e legais também, que seria, por exemplo, em transações de criptoativos, como que fica a questão dos impostos, né? Como que vai haver essa fiscalização se nós estamos num ambiente de anonimato, né? A princípio. Então, existe essa dificuldade de se implementar algumas soluções em blockchain por conta disso, desse aspecto regulatório que ainda não alcançou o nível técnico exigido para que ele consiga acompanhar a evolução tecnológica. Então, isso seria algo que dificultaria algumas implementações da blockchain. Mas a gente vai ver também que existem casos muito positivos e que a blockchain pode ser utilizada até mesmo como uma forma de proteger os dados pessoais dos titulares. Bom, voltando à figura do controlador, aqui estão algumas responsabilidades do controlador, aquela pessoa física ou jurídica que faz o tratamento de dados em seu próprio interesse, e ela tem o dever de implementar essas medidas
técnicas e organizacionais de registrar o tratamento dos dados e garantir que os direitos dos titulares vão ser efetivados a partir da solicitação dos mesmos. Então, o ser controlador traz diversas responsabilidades e diversas obrigações que não são fáceis de serem cumpridas, mas que devem ser cumpridas. Então, quando a gente fala em blockchain, ao identificar o controlador dessa relação, nós vamos imputar essas responsabilidades a esse usuário da rede, o que leva à discussão do próximo slide de quem é o controlador numa blockchain. Voltando um pouco antes de chegar nessa discussão, é importante a gente falar também, por exemplo, que a lei, principalmente a lei europeia, ela diz que o controlador ele determina os meios pelos quais o tratamento de dados vai ocorrer. Então, quando a gente está falando de um administrador de uma página no Facebook, por exemplo, ele não determinou um meio pelo qual ia ocorrer. Não é ele o programador da plataforma, ele não tem essa capacidade técnica. Mas o entendimento que existe é que ele optou por utilizar esse determinado, essa plataforma. Então, ele optou por esse meio de tratamento. Então, ele permanece sendo um controlador, apesar de não ter essa ligação direta com a tecnologia empregada nesse tratamento de dados. Isso é bem importante assinalar, porque quando a gente está falando de blockchain, a gente vai verificar que existem casos em que, a princípio, poderia se argumentar de que não haveria essa influência sobre o meio da rede, mas a opção por utilizar essa rede afastaria qualquer alegação em sentido contrário. E aqui é só a definição legal de controlador, que é basicamente aquilo que a gente já falou, mas só para deixar a comparação entre o regulamento europeu e a legislação brasileira. Bom, na blockchain, nós teríamos esses 4 atores e cabe aí a interpretação sobre o seu papel como controlador. Por exemplo, os desenvolvedores da rede, eles têm esse controle sobre a tecnologia, sobre os meios onde haverá o tratamento desses dados pessoais. Mas eles serão controladores, o tratamento de dados vai ocorrer em interesse deles. Muitas vezes eles estão lá apenas mantendo a rede. Então, por isso, considerá-los controladores não seria a opção mais próxima ali da realidade. E nós temos, por outro lado, os mineradores. Os mineradores é um pouco diferente, porque os mineradores são as pessoas que formam os blocos e jogam na rede para validação. Então, quando eles fazem a consolidação dos blocos, eles recebem Bitcoin em troca, o que demonstraria que eles possuem um interesse no tratamento desses dados pessoais, porque eles recebem uma remuneração justamente por submeter esses dados a um processo de registro e armazenamento. Então, poderia-se entender de que eles são controladores também nessa relação. Por outro lado, tem os nós. Nós são os usuários da blockchain e eles guardam uma cópia de toda a cadeia de blocos no próprio computador, no próprio dispositivo. Então, por eles armazenarem todos esses registros, eles seriam considerados os controladores por terem aí o interesse em manter a cadeia no seu próprio dispositivo para dar continuidade à própria rede, da mesma forma que eles têm
a capacidade de realizar um fork, né, que seria um rompimento, uma bifurcação, onde uma blockchain se tornaria duas e cada uma seguiria de acordo com as próprias regras. Então, como os nós eles têm essa capacidade de mudar a rede e de utilizá-la da forma como eles bem entendem através do processamento desses dados, também seriam considerados controladores. E por fim, nós temos os usuários, que seria, por exemplo, alguém realiza que realiza um tratamento de dados em blockchain do seu próprio dado pessoal. Então, se eu registrar em blockchain algum dado referente a mim mesmo, eu acabaria sendo um controlador de mim mesmo. É basicamente quando a gente fala de registro em nuvem, né? Quando a gente está pensando em armazenamento em nuvem, é algo parecido com o blockchain, porque esse registro ele está ali num hardware de uma outra pessoa. E na blockchain também, toda essa cadeia de blocos, ela fica armazenada em todos os nós da rede. E no próximo slide a gente vê essa questão do usuário, que ele acaba sendo o titular, o controlador do próprio dado pessoal, que é uma situação aí bem singular, que é objeto de discussões, porque o controlador ele tem obrigações legais, tem deveres, e muitas vezes o titular ele não tem essa consciência e nem mesmo a capacidade técnica de arcar com todas as obrigações do controlador. Mas se ele é o controlador do próprio dado pessoal, como que fica, né? Porque existe o princípio da autodeterminação informativa, de você ter controle sobre os seus dados pessoais, porque a princípio daria essa permissão para que o dado pessoal fosse utilizado da forma que o titular bem entendesse. Mas como pode-se gerar essa possibilidade dele ser o próprio controlador, abre-se margens para algumas implicações que podem surgir para ele. O tratamento de dados pessoais, ele é realizado quando há uma base legal, ou seja, a lei, ela prevê algumas hipóteses em que é permitido o tratamento dos dados pessoais. E aqui tem algumas que seriam as principais a serem utilizadas quando a gente fala de blockchain. São 10 bases legais que nós temos na LGPD, mas essas 4 seriam as mais próximas de serem utilizadas quando há o tratamento na blockchain. O consentimento é a base legal mais óbvia e apesar de ter alguns requisitos, por exemplo, o consentimento tem que ser livre e ele tem que ser, ele não pode condicionar esse consentimento à prestação de algum serviço, por exemplo, ou algum benefício que vai ser revertido em favor do titular. Ele é a base legal que traz uma prova muito fácil a partir do momento que é possível demonstrar que o titular deu esse consentimento, que pode ser bem utilizado quando a gente fala de blockchain. E execução de contrato é outra base legal, que é uma base muito interessante de se pensar, principalmente quando nós já estamos falando de smart contracts, que vai haver ali um contrato automatizado e que precisa ser executado. Então, como nós temos essa base legal, ela dialoga bastante com esses contratos em blockchain. A obrigação legal regulatória pode ser utilizada para registros, né? Para que se demonstre alguma determinada informação que a lei impõe, e o legítimo interesse, que pode ser utilizado aí para a autopromoção do controlador ou para alguma outra finalidade que seja de fato legítima. Tem todo um teste que tem que ser realizado para se enquadrar essa base legal, mas essas são as principais que nós encontramos quando estamos falando de blockchain. E também tem os princípios que devem ser respeitados, que de nada adianta ter a base legal, mas violar os princípios.
o princípio da transparência, que é deixar bem claro qual dado pessoal está sendo submetido a tratamento e por quem ele está sendo submetido a tratamento, para quê. O propósito específico significa que o dado pessoal ele é submetido a um tratamento para atingir determinada finalidade. E ele não pode ser utilizado para outras finalidades, salvo se houver outra base legal para essa outra finalidade, que haja transparência para esse segundo tratamento do dado pessoal. E também necessidade de que o dado pessoal tem que ser submetido a tratamento quando houver, de fato, um motivo para que isso ocorra, para evitar de que dados pessoais circulem de forma negligente e que hipóteses de processamento dessas informações sejam realizadas sem realmente a necessidade, abrindo margem aí à utilização indevida desses dados e prejuízos aos titulares. E, bom, os titulares, como dito, eles têm alguns direitos que eles podem exercer perante os controladores. Tem direito elenquei alguns dos principais para esse nosso debate, que seria acesso, eles têm que ter conhecimento do próprio dado pessoal que está sendo submetido a tratamento, retificação desse dado pessoal incorreto e mesmo a eliminação. E quando a gente está falando de blockchain, que é uma tecnologia que ela não permite a alteração de informações, como que a gente poderia fazer com que esses direitos realmente fossem efetivados? Bom, o acesso, a princípio, não faz sentido ele ser direcionado a qualquer um dos controladores, né? Como nós vimos, diversos agentes podem ser considerados controladores na relação da blockchain. Só que, é necessário que identifique-se qual aquele que realmente tem a capacidade de fornecer esses dados. Por exemplo, se um dado pessoal meu foi registrado na blockchain por determinada pessoa, não faz sentido eu exercer um direito perante um dos nós que vive em outro país e que ele apenas tem ali a cópia da rede no seu próprio computador. Então, existe essa ponderação acerca de quem realmente tem a capacidade de atender a essa solicitação dos titulares. Outros direitos, por exemplo, retificação. Como que a gente muda um dado que ele está numa rede que tem como natureza a perenidade das informações que estão registradas nela? Bom, a retificação, ela não é necessariamente a eliminação, mas sim a correção do dado. E muitas vezes ela pode ser corrigida através da inserção de uma nova informação. Então, por exemplo, se tiver um estado civil registrado ali na blockchain, não é necessário eliminar o dado anterior, mas pode haver a inserção do novo dado atualizando o estado civil dessa pessoa, o que pode atingir a finalidade de retificação. Por outro lado, a eliminação seria a grande dúvida, né, de como eliminar esses dados. E até baseado nesse estudo do Parlamento Europeu, as conclusões que se chegaram são as seguintes. A eliminação também nem sempre significa a destruição desse dado pessoal. Claro que em algumas hipóteses, como a gente já viu, pode haver o registro no dado pessoal, ele seria através de um código criptográfico, onde poderia ser destruído ele fora da rede, de forma que não haveria mais a possibilidade de se identificar o que havia sido registrado com aquele código. Pode haver a destruição do ID público da pessoa que fez uma transação. Então, dessa forma, utilizar IDs públicos, chaves públicas descartáveis, poderia ir eliminando esses dados pessoais a partir da impossibilidade de se identificar quem era a pessoa por trás daquele ID. Mas também existem algumas correntes que a gente encontra até na
Autoridade Australiana de Proteção de Dados, no sentido de que eliminação não significa, pode não ser a destruição, mas só deixar o dado de lado e não mais utilizá-lo, não mais submetê-lo a processamento, eliminá-lo da sua utilização, do seu tratamento. Então, dessa forma, deixar o dado esquecido ali na própria blockchain poderia ser uma hipótese onde seria viável essa argumentação da eliminação com base nesse entendimento que já existe na autoridade australiana. Mas, bom, nem tudo são dificuldades. A blockchain tem lados positivos, então, apesar de haver a necessidade de conciliar a regulamentação de proteção de dados a essa categoria de tecnologias, é muito importante lembrar que existe esse lado positivo que pode ser utilizado para a governança de dados, os smart contracts, que são muito importantes e têm um potencial transformador no mercado, que apesar de ser algo simples ali que já veio das máquinas de venda de refrigerante, que a partir de determinado gatilho ocorre automaticamente uma consequência, eles registrados em blockchain trazem toda uma segurança e uma evolução desses contratos automatizados. E também isso pode servir para reduzir fraudes, até quando nós estamos falando de orçamento público que vai ser destinado a determinada área, a blockchain pode ser utilizada para garantir que não houve algum desvio, justamente por registrar todas as etapas e todas as transações de uma maneira que inviabilize alterações das informações que já estão lá. Esse é um exemplo muito interessante que a Estônia ela tem utilizado blockchain no sistema de saúde, onde as informações do paciente são registradas na blockchain. Então, quando um outro médico está numa consulta com esse paciente, ele consegue acessar essas informações que estão na blockchain e que foram inseridas por outros médicos anteriores. Então, isso é uma utilização da blockchain em favor da sociedade e de uma forma muito interessante, que a Estônia tem realmente despontado aí nesse cenário e que muitos países já ensaiam algo semelhante e que pode ser e deve ser, tem grandes possibilidades de se tornar algo mais recorrente no futuro. Algo semelhante é a identidade autossoberana, que é uma utilização da blockchain em prol da proteção de dados pessoais. Isso é muito interessante, porque quando a gente fala de identidade soberana, a gente está falando de um registro de identidade único ali, que ele vai ter registros dos seus dados pessoais, mas vai revelar apenas o necessário. Por exemplo, você, para se identificar, não vai precisar apresentar seu RG, seu CPF, mas essa sua identidade única que vai validar, vai dizer que realmente é você, sem expor o seu CPF, o seu RG e os seus dados pessoais. Então, apenas os dados necessários vão ser utilizados para a finalidade que se pretende, sem a necessidade de expor outros dados pessoais. Então, a identidade autossoberana, ela tem essa natureza que ela se torna uma grande aliada da proteção de dados. Então, seria a utilização da blockchain em prol da privacidade e da proteção de dados, demonstrando que não são matérias aí que são divergentes e que não vão poder se comunicar. Mas apesar de ter a necessidade de algumas adequações técnicas em alguns casos, elas podem muito bem se unir e trazer uma solução muito favorável à sociedade. Bom, por fim, dito tudo isso,
o que eu acho importante é reiterar que as leis, elas existem por algum motivo e às vezes elas estão ali defendendo um direito muito importante para a sociedade e cabe a nós, né, como operadores do direito e mesmo como outros profissionais de outras áreas, conseguir fazer com que todas essas fontes dialoguem entre si. E eu acho que a capacidade humana, ela é incrível e ela vai encontrar soluções. Como a blockchain foi criada, essas soluções também vão ser criadas, porque essas pessoas que estão desenvolvendo essas novas tecnologias, elas têm a capacidade de ir além e de continuar superando esses desafios. O importante é que cada blockchain merece a própria análise, pode ser uma blockchain privada, onde vai ser bem mais fácil identificar o controlador, pode ter uma retificação, uma eliminação dos dados de uma maneira muito mais fácil, mas quando a gente está falando de uma blockchain pública, a gente já perde um pouco o controle disso, e aí tem que utilizar ferramentas reflexas ali para garantir a efetivação dos direitos trazidos pelas leis de proteção de dados. Então, cada caso é um caso, mas o importante é que existem maneiras de se viabilizar a utilização da blockchain em respeito à LGPD. Então, não tem essa desculpa de que a blockchain é assim, então os dados vão ficar lá para sempre. Não, porque o atual estado da arte regulatória já é diferente, os entendimentos de todos os envolvidos nessas interpretações também já está evoluindo nesses últimos tempos. Então, existem maneiras de viabilizar a adequação dos tratamentos de dados em blockchain e, através dessas pequenas estratégias de deixar o dado fora, colocar um código criptográfico, destruir uma chave pública, a gente consegue encontrar esse meio termo. Então, é basicamente isso. Eu sei que é muito conteúdo e tem pano para assim, a gente passar horas debatendo, mas apesar de não haver uma definição, uma conclusão definitiva, a gente já consegue encontrar por onde começar a buscar as nossas conclusões, trazendo essas provocações e algumas soluções que aparecem despontando aí como opção. Queria agradecer novamente a Adriane, ao Portal do Treinamento, por viabilizar esse nosso encontro. E agradecer a todo mundo que assistiu, porque é legal, todos esses debates conseguem fomentar aí e aumentar o nível de maturidade das nossas discussões. Então, daqui para frente, as conclusões vão ser ainda melhores, ainda mais precisas. E é isso, feliz por fazer parte de toda essa inovação e dessa disrupção que estamos vivendo. Muito bom, muito bom. Parabéns, doutor Guilherme, pela apresentação, trouxe bastante conteúdo aqui para a gente. É um prazer te receber novamente, obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela apresentação. Doutor, eu separei aqui algumas perguntas que o pessoal nos fez aí no início da apresentação. Será que a gente pode debater rapidamente? Opa, vamos lá. Ver que eles gostaram da sua participação, então acharam que seria relevante a gente abordar alguns assuntos. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma questão do Rodrigo, ele pergunta assim, doutor, o bloco de dados, como é mencionado no blockchain, pode ser compreendido como banco de dados? Seria correto falar que a blockchain é a segurança na rede compartilhada de banco de dados entre duas empresas, por exemplo? Então, a primeira pergunta é se poderia ser um sinônimo bloco de dados e banco de dados, né? E a segunda, se seria correto falar que a blockchain seria uma possível segurança na rede compartilhada sobre determinados bancos de dados entre empresas, por exemplo. Bom, eu acho que a blockchain é sim um banco de dados estruturado dessa forma em cadeia, né? Então, o bloco ele contém ali aqueles dados, mas essa cadeia de dados forma um banco de dados, sim.
Então, não apenas o bloco seria esse banco de dados, mas toda a cadeia. E é muito interessante utilizá-lo justamente para compartilhar informações entre as empresas, porque isso ia trazer, ia forçar essa confiança nas informações que estão lá, inviabilizando fraudes em intervenções e alterações futuras. Então, é realmente uma forma muito interessante de compartilhar esse banco de dados entre duas empresas através da blockchain. Ah, ótimo, legal. Aí uma pergunta da Vanessa. Ela fala o seguinte: como é possível o exercício dos direitos, tendo em vista essa questão do hash, né? E também pensando aí na alteração dos dados, o direito de esquecimento, a eliminação dos dados. Então, eu acho que a pergunta dela vai mais no sentido assim, ok, tenho ali um banco de dados, tenho uma hash para aquilo, né? Como que, eventualmente, você consegue exercer o direito do titular de eliminar os dados dele e não afetar os demais blocos, né? Então, tem alguns casos onde, de fato, você não vai conseguir eliminar um dado sem que isso reflita nos outros blocos e traga uma incompatibilidade na rede que vai fazer com que essa cadeia de blocos ela não seja replicada nos outros nós da rede, inviabilizando essa alteração pretendida, né? Por isso, é necessário pensar em todas essas questões quando está sendo construída essa rede, que é para viabilizar a inserção de dados de uma forma responsável e consciente, que pode ser, por exemplo, através de um código criptográfico, onde a gente não vai registrar a própria informação, mas sim um código, de forma que vai viabilizar a eliminação através da destruição dessas chaves que têm que ser combinadas para se reverter essa criptografia. Então, essa é uma forma de inviabilizar que se identifique a pessoa por trás daquela informação que está registrada na blockchain. Então, isso é uma forma de eliminar os dados pessoais. Por isso que tem que ter essa consciência e responsabilidade no momento da inserção dos dados pessoais. E claro que tudo vai depender da blockchain de que estamos falando. Ok, ótimo. E aí vai no mesmo sentido uma outra pergunta. Como que o senhor vê a anonimização na blockchain? Eu sei que você até já abordou esse assunto, né, da anonimização, pseudonimização, mas você acha que inviabilizaria aí essa questão de, por exemplo, uma vez o dado anônimo, como que hoje já é de uma forma mascarada, né, essa questão da blockchain, eventualmente aí a outra parte não sabe de onde vem, né, a fonte aí, né, mas você gostaria de acrescentar mais algum ponto para essa questão da anonimização, doutor? Eu acho que essa anonimização, a princípio, ela é aparente, né? Mas a gente verificou que é possível reverter. Mas em alguns casos não é. Então, se a gente pegar alguma informação que está lá atrás de uma transação de Bitcoin feita há 5 anos, a chance de reverter é mínima, pode ser zero, considerando principalmente os recursos tecnológicos disponíveis. Então, em alguns casos, é seguro considerar de que esse processo não pode ser revertido de forma a identificar quem é a pessoa por trás. Mas é possível, sim, identificar, principalmente nesses blocos mais recentes. Então, é algo que a gente tem que ter em mente para não considerar isso como uma segurança para o controlador ali que está registrando um bloco, uma informação no bloco, porque ele tem que ter essa consciência de que pode haver essa reversão. Por isso é interessante, é essencial adotar todas essas outras medidas e boas práticas para garantir que não vai ter nenhuma brecha. Tá, ok. Bom, aí temos a pergunta da Bárbara, que ela fala o seguinte: qual é a relação da blockchain e smart contracts? E a criptografia? Eu acho que você já acabou falando, mas quiser fazer um resuminho, um comparativo aí, qual que seria? Bom, os smart contracts, eles não são... É um conceito que vem antes da blockchain, né, que nasceu ali com as máquinas de refrigerante, que
significa se você ativa um gatilho, uma consequência ocorre automaticamente. E isso foi implementado na blockchain. Então, hoje em dia, ao falar de smart contracts, a gente está falando desses contratos automatizados em blockchain. Então, seria, por exemplo, uma transação ficaria condicionada a um determinado gatilho. E esse registro na blockchain, ele vai apontar para um determinado oráculo. Então, esse oráculo, ao informar a rede que houve esse gatilho, essa transação ocorre automaticamente, sem a necessidade de que se execute o contrato. Ele vai acontecer automaticamente a partir desse gatilho. Então, é muito interessante e até fica aí, acho que foi legal trazer essa pergunta, porque a LGPD, ela traz a possibilidade de revisão de decisões tomadas automaticamente, né? E isso casa com os smart contracts. Então, como que a gente vai fazer a revisão de um smart contract se a gente está numa blockchain que não permite alteração? E aí a gente tem que trazer de novo todas essas manobras que a gente foi encontrando para viabilizar tudo isso. Claro, analisando cada blockchain, mas o que a gente pode pensar num novo smart contract para que a gente consiga retornar ao status quo a partir de uma decisão tomada erroneamente, ou então mudar o oráculo. Às vezes o problema está no oráculo que forneceu uma informação errada e que chegou a essa consequência que tem que ser revista. Então, em muitos casos, a gente pode mudar esse input para mudar esse gatilho e a consequência final vai ser outra. Claro, nas hipóteses que a gente consiga mudar, que a consequência não seja definitiva, né? Por exemplo, quando a gente está falando de obtenção de crédito ou precificação de um plano de saúde, a gente consegue obter um novo resultado mais para frente que vai atingir o nosso objetivo, né? A gente não precisa desfazer o que foi feito. Então, nesses casos, é uma forma da gente conseguir rever uma decisão automatizada feita em blockchain. Tá ótimo. E oráculo foi bom, hein, doutor? Mas é uma boa referência mesmo, fazendo uma analogia, né? Então, deixa eu consultar o oráculo para ver se é válido, né? Muito bom, gostei. Bom, e aí tem uma última pergunta, doutor, que é o do Marco. Ele fala assim: pensando num cenário comum, né, de um cenário aí de empresas, eventualmente até média empresa, né, ou pequeno porte, como que uma empresa conseguiria aplicar a blockchain em processos envolvendo dados pessoais? Né? Teria que contratar minerador de dados, teria que contratar desenvolvedor de software, aplicativo, aplicar alguma medida nos e-mails quando compartilhar dados com outra empresa. O que você recomendaria num cenário mais prático aí para pequenas, médias empresas que queiram implementar, por exemplo, a tecnologia da blockchain? Teria alguma recomendação? Bom, tá aí. Isso vai depender muito do objetivo da empresa também, né? Onde ela quer chegar. Mas, claro que, em algumas hipóteses, ela pode trazer esses programadores e esse pessoal para desenvolver a própria blockchain, para viabilizar essa finalidade que ela quer chegar. Às vezes é manter registro ali da supply chain de uma forma confiável para garantir todo esse processo em que um determinado produto circula, ou às vezes ela pode utilizar uma solução que já existe no mercado ali, talvez se a intenção seja registrar algumas coisas em blockchain, a gente consegue encontrar isso já hoje em dia. Então você contrata ali uma empresa que vai registrar suas informações para trazer essa perenidade. E muitos advogados utilizam isso, né, como um meio de prova, porque em vez de tirar um print ali da tela, que é algo que pode ser adulterado, você utiliza uma solução em blockchain que vai pegar todos esses dados que estão ali no seu navegador e vai registrar em blockchain, de modo que vai se comprovar de que não houve alteração daquilo que você tá indicando. Então, dependendo da finalidade, isso pode ser utilizado também, mas eu acho que é bem importante aliar
participação de alguém da área de proteção de dados para garantir que tudo vai ser realizado de uma forma adequada, porque, como a gente viu, pode trazer consequências muito difíceis e uma incapacidade técnica de reverter algo que tem que ser revertido. Então, os prejuízos podem ser grandes. Por isso que o principal é identificar qual é a finalidade, ver se tem a necessidade de utilizar realmente a blockchain, considerando todas essas implicações técnicas, e a partir daí estudar a melhor forma, se seria uma blockchain privada, se vai utilizar uma blockchain pública, tudo depende, né? Não dá para registrar uma informação, por exemplo, esse print numa blockchain privada, aí já perde um pouco essa essência. Então, nesse caso, optaria-se por uma blockchain pública. Então, analisar a finalidade para aí encontrar qual a melhor solução no mercado, se é algo que já existe ou se é trazendo profissionais para desenvolver essa própria blockchain. Muito bom, muito bom. Eu gosto bastante desses debates, inclusive recebi de forma antecipada essas perguntas, né? Então eu achei muito interessante a sua abordagem, aproveitando todo o seu know-how. Então, muito obrigada, doutor. E eu gostaria de saber se você tem mais algum comentário para fazer, senão a gente já vai caminhando então para o encerramento. Bom, por fim, queria só dizer aí, como presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de São José dos Campos, a gente está sempre aberto a debates, e nós gostamos disso. Acho que uma das principais finalidades é trazer esse diálogo com a sociedade, mesmo quem não é de São José dos Campos. Então, podem me encontrar no LinkedIn também, e para bater um papo, para a gente continuar conversando. Estamos à disposição, acho que todo mundo gosta de conversar sobre esses assuntos e aqui não é diferente. Então, agradecer a oportunidade, agradecer a todo mundo que assistiu aí até o final e dizer que estamos aqui, podem contar comigo e é só me encontrar nas redes sociais, seguir o Instagram da Comissão de Direito Digital da OAB e é isso. Obrigado e um abraço a todos. Muito bom. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, doutor Guilherme Belmudes. Foi um prazer recebê-lo novamente, como eu havia dito. Então, nosso tema foi encerrado hoje, mas também nos colocamos à disposição, né, via LinkedIn, né, doutor? Para compreensão, debate dos assuntos e eventual contato com vocês. Tá bom? Muito obrigada e até logo. Deixa eu só...